Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aí hoje para mais uma aula bíblica e quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeita por poder estar juntamente com os irmãos para estudarmos mais um pouquinho, aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor, e me sinto muito feliz, muito honrada, porque temos a oportunidade de falar de Jesus e aprender do Senhor, né? Não para ensinar, mas para aprender. Uma vez que nós falamos do Senhor, nós só não estamos falando sobre o Senhor, mas nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre Ele. E nessa escola, né, através da escola bíblica, nós podemos ministrar um pouquinho mais da porção da palavra do Senhor, né? Eu tive meditando através das mensagens, né, deixadas aí pelo irmão Robson, através da, né, quando eu fiquei assim indagativa, ele falou: você tem certeza da sua salvação? Foi uma palavra muito boa. E depois, né, o pastor Jacó também mencionando sobre a questão do temor, né, porque hoje, né, a igreja tem vivido, né, a população, as pessoas têm vivido dentro desse medo, dessa insegurança. E eu meditando sobre isso, meditando sobre esse estudo, né, sobre tudo isso que tem acontecido, sobre as questões que nós temos vivido, né, durante esses últimos tempos, o que a igreja tem passado, o que nós temos passado, o que a igreja do Senhor tem passado, né, o mundo tem vivido, né, porque na verdade, tanto nós, servos, como aqueles que ainda não conhecem o Senhor, eles têm vivido, né, aflições e situações muito conflitantes, né, e nunca tem se falado tanto a respeito da volta de Jesus, nunca tem se falado tanto a respeito de salvação, nunca tem se falado tanto a respeito do que, né, até mesmo a palavra tremenda, maravilhosa da Carla domingo, né, e se hoje fosse o seu último dia. E pensando sobre isso, amados, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, quero dar só uma palhinha, né, tipo assim, um pouquinho a respeito da questão de ter certeza da salvação, e eu faço uma comparação, né? Vamos supor que você ganhe uma passagem, né, um bilhete, e esse bilhete tem um destino a Belém. E nesse bilhete você decidiu aceitar esse bilhete, você decidiu entrar nesse ônibus, nessa viagem para Belém. E dentro desse contexto dessa viagem você passa por muitas situações embaraçosas, muitas situações conflitantes, muitas situações que te fazem ou perseverar com destino a Belém, a permanecer dentro desse ônibus com destino a Belém, ou descer do caminho, descer desse ônibus. E amados, e meditando sobre isso, eu pensei, esse bilhete, né, a respeito desse bilhete, você ganhou esse bilhete. Esse bilhete é Jesus. Ele já pagou o preço por nós, ele já pagou essa passagem de ida a Belém, de ida ao céu. E ao entrar nesse ônibus, amados, esse ônibus, eu comparo esse ônibus com uma igreja. E ao entrar nesse ônibus, você vai aprender ali dentro desse ônibus a como conviver com várias situações. Na verdade, ao longo dos anos, ao longo de toda a trajetória nossa de
de cristianismo, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já ouvi, eu vejo que a igreja hoje, infelizmente, muitas pessoas compraram uma ideia errada sobre Jesus. A igreja compraram uma ideia onde Jesus, onde você aceita Jesus e seus problemas são resolvidos. Você aceita Jesus e você vai ter uma vida maravilhosa, uma vida... Se você adoecer, Jesus resolve os seus problemas. Se você tiver um problema financeiro, você vai dizimar, você vai ser ofertante, você vai ser isso, aquilo, e a sua vida vai ser resolvida e Jesus resolve todos os nossos problemas. Infelizmente, essa igreja que muitos estão vivendo, essa igreja que hoje, tipo assim, infelizmente, está despreparada. E a palavra de Deus, amados, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. E se venderam para muitos essa figura de um Jesus que resolvia, tipo assim, que era aquele que vai até ele, que toda a sua vida está resolvida. Eu acredito que muitos hoje estão passando por essas aflições, estão em conflito consigo mesmo. Infelizmente, muitos hoje estão em conflito consigo mesmo porque apoiaram em pensamentos errados. E dentro desse pensamento e dentro dessa comparação que eu fiz, o Senhor me trouxe uma palavra a respeito disso e disse que dentro desse contexto de vida que nós temos com o Senhor, dentro dessa trajetória, dentro dessa caminhada, dentro desse ônibus que vai até Belém, dentro desse bilhete, esse bilhete pago que foi Jesus, ele pagou o preço por nós, para estarmos dentro desse ônibus, para estarmos figurativo desta igreja. Ele pagou o preço por nós. Então nós não temos que fazer exatamente nada a não ser obedecer, servi-lo e segui-lo para que nós alcancemos o nosso destino final, que é Belém. E o Senhor, como um Deus maravilhoso que é, e cuja sua palavra jamais volta vazia, cuja sua palavra se completa nele mesmo e por ele e através dele, ele nos deixou esse consolo, que está lá, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo, que está no texto de João, no capítulo 14, versículo 16, que diz assim: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Amados, olha que lindo, O Senhor Jesus, ele pagou o preço por nós, ele se deu por nós, mas ele esteve aqui, ele viveu aqui, ele viu o quanto nós, seres humanos, nós humanos, somos necessitados e carentes dele. E ele nos deixou, ele foi para o Pai, mas ele nos deixou o Consolador. Ele nos deixou o amigo Consolador. Aquele que nos garante vitória em meio às tribulações. Aquele que nos garante força e vigor, ainda que nos faça falta força e vigor, ele injeta a nós essa força, esse vigor. O amigo Espírito Santo, aquele que habita em mim quando nós aceitamos Jesus, aquele que habita em você quando nós estamos nele. E o versículo 25 diz assim:
Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Né? As palavras do pastor Jacó, semana passada, né? Domingo passado. O Senhor não nos deu espírito de temor. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de força e vigor. E Ele nos conduz a essa paz. Não a paz que o mundo dá, o mundo está em conflito de si mesmo, o mundo está buscando respostas e soluções e saídas que não consegue encontrar se não for através do Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor, Ele nos prometeu o Consolador. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse que estaria um dia. Ele não disse que estaria ou hoje ou amanhã. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta palavra nos garante vitória. Então, amados, ainda que nós estejamos afligidos, perplexos, muitas vezes desacreditados, mas nós temos um Senhor que nós confiamos. Nós temos um Senhor que nos garante que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Então, é o que eu digo, que hoje as pessoas estão aflitas em si mesmo, confusas em si mesmo, porque viveram e vivem uma vida tão apegada às coisas, ao dia a dia, a necessidade, a busca de algo, a necessidade do pão, quando o Senhor diz que eu sou o pão da vida. A necessidade dos bens materiais, que Ele diz, olha, os passarinhos não plantam. No entanto, os passarinhos não plantam, os lírios, né? Não lembro, esqueci bem o texto. Mas mesmo assim, nada tem faltado. Então, o Senhor, Ele está cuidando. O Senhor, Ele está honrando. O Senhor, Ele está trazendo a nós, amados, essa certeza de que, se estando nós nele, Ele em nós, ainda que por meio de aflições nós passarmos, Ele estaria conosco. Ele nos garantiria vitória. Ele traria até nós o socorro, porque Ele é o socorro presente ainda na angústia. E eu costumo sempre dizer isso pessoalmente para mim mesmo, né? Eu sempre digo que o Espírito Santo é o oxigênio que Jesus deixou para nos manter vivos a Ele. Então, todas as vezes que nós clamamos, todas as vezes que nós choramos nos pés do Senhor, todas as vezes que nós chegamos ao Senhor através das nossas súplicas, através do nosso, muitas vezes, as aflições que nos vêm até nós, a insegurança que vem até nós, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos consola. Através do Espírito Santo, Ele traz essa vida em nós e que nos faz, que nós podemos chorar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E o texto lá de João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Todas as coisas, amados. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele tem cuidado. O Senhor, Ele não nos deixará faltar coisa alguma. E eu estava, o Robson estava falando com relação até mesmo às indagações de João Batista. E João Batista, o percursor, né, veio
para ser o percussor de Jesus, para anunciar, né, que o Messias estava vindo, para anunciar que o Senhor viria. E guiado pelo Espírito, quantas pessoas, né, João Batista ele trouxe até Jesus, ele anunciou Jesus, né, ele trouxe Jesus ao mundo através das suas mensagens, antes mesmo que Jesus chegasse. No entanto, nas suas indagações, ele questionou, né, ali naquele momento de prisão, naquele momento de aflição, naquele momento da humanidade de João Batista, ele questionou, né, tipo assim, mandou perguntar a Jesus. Ele perguntou para Jesus, ele não mandou perguntar para A, nem B, nem C, ele mandou perguntar para o próprio Jesus, se ele mesmo era o Messias, se ele mesmo era aquele que viria, se ele era mesmo aquele que todos estavam aguardando. E Jesus respondeu a ele: os cegos veem, os coxos andam, né? E isso, amados, traz convicção a nós, essa convicção de que tudo que nós quisermos, amados, pedir, não adianta nós recorrermos a outras coisas a não ser ao Senhor. Temos, sim, quando todas as vezes que nós precisamos, nós recorremos ao Senhor, que através do Espírito Santo, Ele intercede por nós. E Ele simplesmente está pronto para nos abençoar. Ele está pronto, o Senhor da igreja, o Jesus da igreja, o Espírito Santo da verdade está conosco. Enquanto nós estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, nós faríamos obras maravilhosas, nós estaremos firmados no Senhor, nós estaremos ali arraigados no Senhor, e isso nos garante vitória. E ainda que nos sobrevenha todas as lutas e as aflições da vida, ainda que nos venha situações que nos façam esmorecer no caminho, amados, o Senhor, Ele nos garante vitória. O Senhor, Ele não nos deixaria só, Ele não nos deixa só. E Ele vai estar conosco até a consumação dos dias, até o final dos nossos dias, enquanto nós estivermos no Senhor. E muitos dizem: mas a igreja do Senhor há tantos problemas dentro da igreja, há tantas coisas dentro da igreja. E o que eu digo é que de todas as coisas que estão dentro da igreja, o principal de tudo é o Senhor da igreja, que está dentro dela, nos moldando, nos corrigindo, nos levando até Ele através do Teu Espírito, nos conduzindo a toda a verdade, nos ensinando que nós dependemos dEle, que enquanto nós estivermos nele e Ele em nós estaremos guardados, protegidos pelo Senhor Jesus, porque isso nos garante vitória. E há um texto, outra mensagem também, a respeito dos grandes homens, de suas inseguranças, de grandes homens de Deus, está Pedro, né? Pedro, Jesus ali, né, disse aos seus discípulos: olha, enquanto eu despeço a multidão, né, vão enquanto eu despeço a multidão. E eles entraram nos seus barcos e foram. E logo que ele foi, os discípulos foram e Jesus foi. Depois veio Jesus caminhando ali sobre as águas, e eles ficaram atemorizados, caminhando ali sobre as águas, eles ficaram atemorizados. Então Pedro disse para Jesus: olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo. Pedro perguntou para quem? Para Jesus. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Lá em Mateus 14, 29, que diz assim: e disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro, amados. E aí, olha, imagine que Pedro andando sobre as águas. Pedro, ele foi até Jesus. Ele pediu: olha, Senhor, se és tu, assim como João Batista perguntou: olha, Senhor, és tu mesmo aquele que viria nos salvar? É tu mesmo aquele que viria para o seu povo? E da mesma forma Pedro: Senhor, olha, és tu mesmo? Então me manda ir ter contigo. E Jesus, ele disse: vem, Pedro, vem até mim. E Pedro foi. Pedro, ele não foi covarde a ponto de não ir. Pedro, ele foi, ele desceu daquele barco. Agora imagine vocês, Pedro caminhando sobre as águas. Há momentos na nossa vida, amados, que nós, em meio a tantas coisas, na presença do Senhor, caminhando com Deus, andando com Ele, vendo os seus sinais e maravilhas, porque o Senhor se manifesta a nós. O Senhor, ele nos consola. O Senhor, ele está sempre conosco, mesmo ali, todos os dias nós estamos na presença do Senhor, nós somos sujeitos a muitas vezes a duvidar de muitas coisas. Nós estamos sujeitos a questionar ao Senhor sobre muitas coisas. Nós somos sujeitos a ter medo de muitas coisas, porque a nossa humanidade, ela é falha, nós somos falhos, nós necessitamos do Senhor, mesmo estando com Ele, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo todos os dias nos relacionando com Ele. A nossa natureza humana muitas vezes nos coloca em xeque diante do Senhor. Mesmo assim, o Senhor entendendo quem somos, o Senhor entendendo que somos filhos, o Senhor entendendo que nós dependemos dEle, Ele nos renova. Ele renova a nossa fé, Ele nos renova de força, Ele nos renova de poder, Ele nos reveste de autoridade, Ele lança fora todo medo. Lá em João, 1 João diz, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando muitas vezes nós estamos passando por grandes lutas, por grandes aflições, Ele nos garante esta vitória, E não foi diferente com Pedro. Agora imagine vocês, os altos e baixos de Pedro, os altos e baixos de João, os altos e baixos da Maria da Penha, os altos e baixos dos irmãos, os nossos altos e baixos. O Senhor, Ele nos conhece o suficientemente para saber que nós somos seres humanos, imperfeitos, carentes de um Deus perfeito, que está conosco e que disse e garantiu que estaria conosco. Enquanto nós estivermos no Senhor, o Senhor estará conosco. O Espírito Santo estará conosco. O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo nos consolará. O Senhor estará conosco enquanto nós estivermos no Senhor. Essa nossa garantia, essa nosso bilhete, a nossa garantia de salvação no Senhor, porque nós conhecemos o Senhor. Nós prosseguimos e permanecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Quanto mais próximos dele nós estivermos, mais dele nós teremos. Quanto mais achegarmos a ele, mais ele se chegará a nós. Quanto mais nós buscarmos a ele, mais ele se revelará a nós. Então, amados, a nossa única certeza, a nossa convicção de todas as coisas, da nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa convicção dos temores vencidos, estão firmados naquele que nos fez a promessa, estão firmados naquele que nos garante a vitória, que é Cristo Jesus, arraigados nele, firmes nele, presentes nele,
e Ele estará conosco. Ele nos dará a vitória. Ele nos fará levantar todos os dias pela manhã. Ainda que nos sobrevenha a enfermidade, amados, Ele passará conosco. Ainda que Ele não nos livre da enfermidade, Ele passará conosco na enfermidade. Ainda que Ele não nos livre das aflições, Ele passará conosco no meio das aflições. Ainda que Ele não nos livre da morte, Ele nos garante a salvação eterna, porque nele todas as coisas se faz. Nele todas as coisas se faz. Então, se estamos nele e ele em nós, sabemos que temos a certeza daquilo que nós tanto almejamos, que é a eternidade. Há uma eternidade a ser vivida, e a eternidade no Senhor é que nos trará grandes alegrias. As aflições dessa vida não podem ser comparadas àquilo que o Senhor tem preparado para nós. As aflições dessa vida não podem nos separar desse amor. As aflições dessa vida, as coisas que nos sobrevêm, não podem nos impedir de almejar e conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser você, a não ser eu, que resolva afastar desse amor. Ele não nos obriga, mas Ele diz que estaria conosco. Então não são coisas dessa vida. Amados, muitas vezes as pessoas se afastam de Jesus por banalidades, coisas desse mundo tão passageiras, coisas desse mundo tão, como eu digo, muitas vezes o diabo ele coloca falsas ilusões, muitas vezes o diabo ele coloca mensagens subliminares sobre um Cristo que não exige de nós mudança, quando na realidade o Jesus que nós servimos, o Jesus que está conectado a nós através da palavra, nos diz que nós devemos renunciar todos os dias. Todos os dias nós temos que abrir mão de nós mesmos. Todos os dias nós temos que abrir mão da nossa natureza. Todos os dias nós temos que entender que sem Ele nós não podemos caminhar. Todos os dias nós temos que entender, amados, que só Jesus, só através dele, nós teremos vitória, ainda que as aflições da vida, ainda que coisas querem muitas vezes nos afastar do Senhor, nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar desta verdade. E é por isso que Ele deixou conosco o Consolador, é por isso que Ele deixou conosco o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver, amados, na igreja, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, nós sabemos que nós estamos firmados nele e ele em nós, e nós teremos vitória, e nós teremos graça e favor do Senhor, e nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos confiar no Senhor. Há um texto bíblico lá de, vamos ler lá de João 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É isso, amados. Se nós estamos nele e ele em nós, os nossos frutos vão permanecer. Se nós estamos nele, se nós permanecermos nele, tudo que nós fizermos em seu nome será abençoado por ele, né? Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? E essa palavra, né, que eu tenho, que o Senhor falou no meu coração, e que eu quero deixar para os irmãos, que é confiar no Senhor, é ter certeza de que se Ele está em nós e nós nele, nós temos vitória. É certeza de que Ele disse que voltaria para nos buscar. Ele disse que nós estaríamos guardados. Ele disse que nós estaríamos sendo consolados pelo Espírito da verdade. E o Espírito da verdade é o Senhor, a igreja do Senhor, amados. Todos podem até tentar, mas a igreja do Senhor permanecerá de pé. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, nós teremos vitória. E nós sabemos que o Senhor é conosco. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E durante todas essas nossas aflições, ainda que nós venhamos passar por grandes aflições, o Senhor, Ele sempre levantará anjos à nossa volta para nos proteger, anjos intercessores, consoladores, amigos verdadeiros, aqueles que nos levam, ainda que os nossos conflitos interiores não conseguem ser resolvidos por nós mesmos. Ele sempre vai levantar muitas Carlas da vida. Ele sempre vai levantar muitas Sulenes da vida. Ele sempre vai levantar Jacós da vida, Robson da vida. Ele sempre vai levantar Diógenes da vida, para nos garantir que somos mais que vencedores, sendo consolados uns pelos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, estando nós unidos uns aos outros, porque quem permanece no amor, permanece nele. Quem está ligados ao amor, está ligado a nele. Quem está ligado à compaixão, está ligado ao Mestre. Quem está ligado à graça, está ligado ao Senhor. E, amados, é essa certeza que nós temos de vitória no Pai. Que enquanto nós estivermos no Senhor, Ele estará conosco. Enquanto nós obedecermos a sua palavra, enquanto nós seguirmos os seus princípios, enquanto nós caminharmos na sua verdade, a verdade dele em nós, nós teremos vitória. Enquanto a sua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, enquanto nós tivermos guardados a palavra, enquanto nós guardarmos a palavra do Senhor dentro de nós, teremos certeza de vitória, porque a palavra dele em nós nos garante vitória. A palavra dele em nós nos santifica. A verdade dele em nós nos traz vida. E isso, amados, nos faz separação entre o mundo. Isso nos faz atrair para perto aqueles que não conhecem. Esse amor do Pai em nós, que nos faz atrair nós a eles e eles a nós. Esse mundo, esse amor que o mundo não conhece,
É esse amor que nós devemos divulgar. Esse amor que nós devemos atrair. É com cordas de amor. É com cordas de amor do Senhor que nós vamos atrair aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que não conhecem esse amor. Aqueles que não estão ligados à videira verdadeira. Aqueles que ainda não entrou nesse ônibus com destino a Belém, que se chama igreja, e que o Senhor pagou o preço não só por mim, mas por todos aqueles que querem, o recebem e o aceitam. Amém? Vamos orar, né, e agradecer o Senhor por essa mensagem, agradecer o Senhor por esta palavra, né, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está conosco, né, e Ele traz para nós essa certeza, a certeza de salvação. Se nós não tivermos essa certeza de que o Senhor estando em nós e nós nele, ainda duvidarmos que somos salvos, é sinal de que nós não estamos no Pai. Porque quem está no Pai fala do amor dele. Quem está no Pai vive as suas obras. Quem está no Pai passa por lutas, mas vence porque o Pai traz vitória. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, ó Pai. Senhor, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso amigo. Tu és aquele, Pai, que nos garante vitória. Senhor, a Tua palavra diz que enquanto nós estivermos em Ti, Deus, e o Senhor estiver em nós, ó Deus, faríamos coisas, ó Deus, maravilhosas em Teu nome. Por isso, Senhor Jesus, ó Pai, vem com Tua graça, Senhor, vem visitando a Tua igreja, vem guardando a Tua igreja, vem protegendo a Tua igreja, Pai. Senhor, vem trazendo, Deus, a Tua igreja, Senhor, para debaixo das Tuas asas, Senhor Jesus, ó Deus, porque o abrigo mais seguro que nós temos, ó Deus, é a Tua palavra. O abrigo mais seguro que nós temos é o Senhor, Espírito Santo. Por isso, Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que em todo, Pai, em meio, Pai, a todas as aflições, em meio a todas as lutas, em meio a todas as coisas, ó Deus, que podem nos sobrevir, sabemos, ó Deus, que estando em Ti, Pai, nós somos mais que vencedores. Ah, Deus, em nada, Pai, nos teremos falta, porque o Senhor, ó Pai, estará conosco. O Senhor, ó Deus, sempre, sempre, sempre nos dará o escape. O Senhor sempre, sempre estará conosco, porque a Tua palavra que diz que o Senhor estaria conosco, Pai, até a consumação dos séculos. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse amor, ó Deus, infinito. Sempre que falamos de Ti, Senhor, o nosso coração se emociona, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos enche de graça e favor, ó Pai. E o Senhor permanece em nós, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor, por todos os Teus feitos e por tudo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus. E nós te agradecemos, em nome de Jesus.